Bom dia, povo abençoado do Senhor. É uma satisfação imensa a gente estarmos aqui mais uma vez para compartilhar com todos vocês uma palavra abençoada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma palavra bastante importante que se encontra aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, e o versículo de número 37 a seguir, que é uma história que todos nós conhecemos, né? É bastante conhecida. Então vamos deixar aqui em nome do Senhor Jesus, que diz assim: E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. E então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus ombros, sobre suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lhe o alforje de pastor que trazia, a saber, a surrã, e lançou a mão da sua funda, e foi-se e chegou ao filisteu. Meus queridos, é uma palavra bastante importante que nós temos aprendizados aqui. Por exemplo, nós já ouvimos essa palavra pregada por diversos pregadores, que eles intitulam as pedras do ribeiro que Davi pegou. Me lembro de algumas aqui, vou falar que eu me lembro. Ele fala que uma pedra ali, daquela representava a pedra da esperança. Outra falava que a pedra da fé. Outro titulava também como uma pedra daquela, como uma pedra da coragem. E assim sucessivamente. Mas tudo tem um propósito. Aqui nós vemos que o Davi relata para ir de frente confrontar com o filisteu, porque o exército inteiro de Israel temia lutar com Golias. Mas por que ele temia lutar com Golias? Porque Golias tinha uma família com mais 4 irmãos, pertencentes à mesma família, e todos eles gigantes. E era também conhecido que um dos seus irmãos, a lança dele era tão grande que parecia um varal de tecelã, enorme. E o escritor dá essa expressão. Um outro irmão dele, que era também valente na guerra, ele tinha 6 dedos em cada mão e tinha 6 dedos em cada pé. O corpo dele foi tão grande que precisou se adaptar. E era homens de guerra valente, não era só Golias. E agora a Bíblia fala que Davi, vendo aquilo, a Bíblia fala que quando ele foi ungido, a partir do momento que ele recebeu a unção, além das suas habilidades de pastor que defendia as ovelhas do seu pai, do urso, do leão, dos lobos e assim sucessivamente, além dessa habilidade, a Bíblia fala que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apossou-se de Davi. E a partir daquele momento, além das suas habilidades, tinha o Espírito de Deus sobre a vida de Davi. E para nós entendermos como Davi foi para a batalha, que não dá tempo de detalhar muito, senão o vídeo fica muito longo, ele planejou: eu vou diante do filisteu, porque a batalha é de um homem, não era uma batalha que poderia todo mundo entrar na guerra, era uma estratégia que o filisteu tinha arrumado entre as nações e teria dado certo, que Golias era imbatível. Então, se o homem que vencer Golias, a guerra estava ganha e ele seria servo. Ele fazia com tanta confiança que era impossível Golias ser derrotado. E a Bíblia fala que Davi
tendo ciência pelo Espírito Santo, a inteligência, que Daniel falou que Deus dá sabedoria ao sábio, inteligência aos inteligentes e ainda revela do profundo. Então Davi estava inteirado que, apesar de ser a batalha de um só homem para vencer a guerra, mas se um dos irmãos daquele lá quisesse vingar um dos seus irmãos por conta que seria morto. Então Davi se precaveu, ele foi no ribeiro, pegou 5 pedras, como nós conhecemos, e ele foi na fé: eu vou de frente para derrotar esse filisteu. Porém, se algum dos seus irmãos vierem contra, eu tenho uma pedra para cada um. E o que nós aprendemos com isso? Que Davi, ele foi e venceu a batalha, derrubou o gigante, tirou de Israel, seu povo, o desprezo que estava sendo desprezado pelas nações, o que estava sendo humilhado, blasfemando do nome do Deus vivo. E Davi foi lá e venceu aquela batalha. Então, meus queridos e amados irmãos, quando nós temos um talento, quando nós temos um dom, quando nós somos usados pelo Senhor, nós temos que aprender uma coisa: só com o dom natural nós não somos capazes de vencer nada. Só com a nossa habilidade, com nossos recursos, nós não somos capazes de vencer nada. Davi, ele sabia que a habilidade dele era capaz de derrotar um gigante, mas ele sabia que deveria estar preparado para mais. E assim, quando nós fomos para a batalha, nós temos que estar preparados. Ele foi preparado. Se Golias cair e os irmãos dele vierem, eu tenho mais uma pedra para cada um. E é assim que o Senhor faz com nós. Porque o Senhor Jesus, uma certa vez, ele falou assim: eis que eu vos envio como ovelha ao meio dos lobos. Mas sejais prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus queridos, que o Senhor, Deus, possa dar sabedoria quando você for para uma batalha, quando você for para uma luta, que seja ela na justiça, que se a sua causa é justa, coloque Deus diante dessa batalha. Se é também no trabalho, você está sendo perseguido, armadilha, como já aconteceu na minha vida diversas vezes, coloca Deus diante que você vai ser vitorioso. Se é no mundo espiritual, que todo instante acontece, coloque o Senhor na frente que tudo vai dar certo. Eu deixo essa palavra para você aqui nesta manhã e quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da tua vitória. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Que você possa estar derrotando o gigante. E essa é a palavra de Deus para você em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos vocês.